Olá pessoal, vamos continuar a leitura de Fedro, de Platão. Estamos no momento em que Sócrates e Fedro começam a conversar sobre o discurso, a analisar essa arte da palavra, a dialética, a retórica, e agora eles vão citar diversos sofistas. Só para adiantar um pouco, porque são muitas notas de rodapé, quem tem o livro pode acompanhar. Eles vão citar muitas pessoas. Evenos de Paros, segundo a tradição, foi o mestre de Sócrates. Ele tinha cursos, ele dava cursos de retórica para os seus alunos. Ele vai citar o Hípias, que também, o Gorgias também, que são sofistas. Ele vai citar Tísias e uma série de outras pessoas. Então, para que eu não tenha que parar cada vez, eu já adiantei para vocês saberem sobre isso. E uma coisa que é interessante a gente pensar antes de começar a ler é lembrar que, por exemplo, nesse período de Sócrates e depois do período de Platão, era um período em que a escrita começava a se impor, vamos dizer assim, né? Antigamente, todas as coisas eram passadas através da fala. O que existia era muitas vezes, né, os textos poéticos que se passavam histórias, os mitos, e as pessoas iam memorizando através da oralidade. Depois, com os egípcios, quando surgem os papiros, esse papiro ele começa a se disseminar. E aí ele chega, né, à Grécia, a Roma, e aí se começam a escrever manuais. Ainda não eram os livros propriamente dito, né, mas eram os manuais. E quem fazia muitos manuais, eles vão se referir a isso, por isso eu estou aqui já adiantando, eram os sofistas. Então, quando Fedro está conversando sobre Sócrates com a existência desses livros que tratam dessa arte da palavra, ele está se referindo a esses livros dos sofistas. Inclusive se diz, né, pelo que aqui ele vai citar inclusive o nome do Tísias, que Tísias foi um dos primeiros a escrever sobre isso. Vamos lá então, vamos continuar de onde eu parei. Eu parei quando o Sócrates dizia o seguinte, vou voltar só um pouquinho antes na frase do Fedro. Estes homens têm efetivamente fama de reis, eles falavam dos sofistas, né? Mas não pelo conhecimento da arte a que te referes. No entanto, segundo me parece, a designação de dialética para a arte de que falas é correta, embora pareça que a arte retórica foi então excluída da nossa conversa. Sócrates, isto é o que tu pensas. Haverá por acaso na arte da palavra outra parte além da dialética? Mas visto que não devemos menosprezar a retórica, vejamos em que consiste esta arte. Continuando então, Fedro. As regras existentes nos livros que tratam desta arte não são poucas, caro Sócrates. Aqui Fedro referendando a isso que eu acabo de dizer. Sócrates, fizeste muito bem em me teres lembrado isso. Julgo, se não estou enganado, que todo o discurso deve começar pelo preâmbulo. Pretendes referir-te aos ornamentos da arte? Fedro, sim. Sócrates, em segundo lugar, vem a exposição e logo depois os testemunhos a ela referentes. Em terceiro lugar, vem as provas e em quarto lugar, as probabilidades. Se também não me engano, segundo dizia o grande bizantino, que é o Teodoro que ele se refere, que é um dos primeiros sofistas, inclusive, que deixou muita coisa escrita, né? O grande cinzelador de discursos, as provas devem apoiar-se num suplemento de provas, isto é, numa confirmação e dedução. Fedro, por acaso referes-te ao grande Teodoro? Sócrates, que pergunta! Ele mesmo disse que uma acusação ou defesa exige uma refutação. Também o magnífico Eveno de Paros
inventou a alusão e o elogio indireto. E há quem diga que também se refere à censura indireta, utilizando versos mnemotécnicos. Que homem admirável com efeito. E Tísias e Górgias, sofistas, né? Poderemos olvidá-los a eles que demonstraram que o provável deve ser mais respeitado do que o verdadeiro e que por magia da palavra as coisas aparentemente pequenas se tornam grandes e as grandes pequenas, que fundem o arcaico no que é novidade e a novidade no arcaico, que para discorrer sobre um tema inventaram o método do discurso conciso e do discurso infinitamente longo. Um dia em que lhe falei destas coisas, Pródigo riu e disse-me que tinha sido ele quem descobrira os bons métodos da arte retórica e que, no seu entender, os discursos não devem ser nem muito concisos, nem muito prolongados, e que deviam sempre confinar-se a uma medida justa. Pródigo, que ele se refere ao pródigo de Ceos, que foi um dos interlocutores do diálogo Protágoras, condenado a beber a cicuta pouco depois da morte de Sócrates, tá? É uma nota de rodapé aqui. Fedro, pródigo é o cúmulo da sabedoria, não há dúvida. Sócrates, e não mencionaremos Hípias, que é outro interlocutor desse livro Protágoras, né? Que também tem um livro que já está aqui no canal do YouTube de Hípias, né? É outro sofista. Vamos continuar então. E não mencionaremos Hípias, creio bem que Pródigo até obteria a concordância desse amigo Eleata. Fedro, por que não? Sócrates, que haveremos de dizer de Polos, das suas regras sobre a consonância, repetições, excessivo uso dos provérbios, alegorias e outras figuras que recolheu do vocabulário de Licínio, que é um gramático, né, para compor a beleza da linguagem. A beleza da linguagem é o título de uma obra. Fedro. E Protágoras, caro Sócrates, que é um discípulo de Demócrito, tá? Que deu seu nome a um dos mais curiosos diálogos de Platão, aqui uma observação. Fedro de novo. E Protágoras, caro Sócrates, não formulou ele também regras semelhantes? Vou só dar uma pausa aqui. Veja como esse texto que ele está fazendo agora difere, por exemplo, desse texto anterior, que era o grande discurso, que tinham várias imagens mais belas, etc. E é interessante, no momento que ele está nos falando sobre o discurso, sobre a arte da palavra, da retórica, a gente perceber que ele muda essa forma de composição do texto para nós também. Para quê? Para falar para uma outra parte da nossa alma. Se o texto anterior nós estávamos mais encantados, né, com aquelas imagens, com a poesia e tudo mais, então já mais ligado a, por exemplo, né, esse cavalo dos apetites, né, dos desejos, aqui ele já está falando com uma outra parte da nossa alma. E é interessante a gente perceber como é que nós vamos lendo e como é que a gente vai recebendo essa linguagem, né, do Platão, e de que forma isso vai falando com a nossa alma, né? Vamos lá então, continuando. Eles aqui falando dessas regras todas que existiam. Sócrates, sim, meu rapaz, compôs um livro sobre a propriedade da linguagem, falando de Protágoras, né? Protágoras, né? Exatamente. Sobre a propriedade da linguagem e uma quantidade enorme de outras belas coisas. Mas quanto à arte de fazer discursos para excitar a piedade pelos velhos e pelos pobres, ninguém conseguiu ainda ultrapassar o eloquente Calcedônio. Só ele sabia como enfurecer um auditório e logo a seguir sossegá-lo com as suas forças mágicas. Tá clara aqui uma ironia, né? Tanto era capaz de levantar calúnias como de desfazer as maiores que tivessem sido levantadas.
Mas falemos agora da maneira de terminar o discurso. Há quem chame recapitulação, a parte final, muito embora também haja quem lhe dê outro nome. Fedro, queres dizer peroração, na qual ao terminar o orador faz um apanhado geral de tudo o que disse para relembrar a matéria do discurso aos ouvintes? Interessante aqui, né? A gente observar bons oradores, a gente vai ver que muitos bons oradores fazem exatamente isso, né? Ao concluir uma apresentação, eles fazem esse apanhado de tudo que foi dito, né? Dos pontos principais. Sócrates responde, isso mesmo. Agora, talvez tu possas dizer algo mais sobre a arte da oratória. Fedro, nem pensar nisso. Além do que já dissemos, só sei coisas sem interesse de que não vale a pena falar. Vamos parar por aqui, né? Continuamos amanhã, se Deus quiser. Bye bye, pessoal.